Ezequiel, capítulo 21, a espada de julgamento do Senhor. Recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhe: assim diz o Senhor, sou seu inimigo, ó Israel, e estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir seu povo, tanto os justos como os perversos. Sim, eliminei tanto os justos como os perversos. Empunharei minha espada contra todos na terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor. A espada está em minha mão e ela não voltará à bainha. Filho do homem, comece a gemer diante do povo com amargura e coração quebrantado. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, diga-lhes: estou gemendo por causa da notícia que recebi. Quando ela se realizar, até mesmo o coração mais valente se derreterá de medo. Toda a força desaparecerá, todo espírito se angustiará, joelhos fortes se tornarão frouxos como água. E o Senhor soberano diz: ela está vindo, está a caminho. Em seguida, o Senhor me disse: Filho do homem, transmita ao povo esta mensagem do Senhor. Uma espada está sendo afiada e polida. Está sendo afiada para a matança e polida para faiscar como relâmpago. Agora nos alegraremos com o cetro de meu filho, o governante de Judá. A espada despreza qualquer pedaço de madeira. Sim, a espada está sendo afiada e polida, preparada para as mãos do carrasco. Filho do homem, grite e lamente-se, bata nas coxas em sinal de angústia, pois a espada matará meu povo e seus líderes, todos morrerão. Ela porá todos eles à prova. E o que acontecerá quando o cetro que a espada despreza não mais existir? Diz o Senhor soberano. Filho do homem, profetize para eles e bata palmas. Depois pegue a espada e golpeie 2 vezes ou mesmo 3 vezes para simbolizar a matança, a grande matança que os ameaça de todos os lados. Que o coração deles se derreta de terror, pois a espada reluz em todas as portas. Faísca como relâmpago e está polida para a matança. Ó espada, golpeie à direita, golpeie à esquerda, para onde se virar e onde quiser. Eu também baterei palmas e satisfarei minha fúria. Eu, o Senhor, falei. Presságios para o rei da Babilônia. Recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, desenhe um mapa e sobre ele trace 2 caminhos para que a espada do rei da Babilônia o siga. Coloque um marco na estrada que sai da Babilônia, onde ela se divide em 2 caminhos, um para Amon e sua capital, Rabá, e outro para Judá e Jerusalém, a cidade fortificada. O rei da Babilônia está na encruzilhada, sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá. Ele chama seus adivinhos para que façam previsões e eles lançam sortes com flechas sacudidas da aljava. Consultam seus ídolos e examinam o fígado de animais sacrificados. O presságio em sua mão direita indica Jerusalém. Seus soldados atacarão as portas da cidade com troncos e darão gritos de guerra. Levantarão torres de cerco e construirão rampas contra os muros. Os habitantes de Jerusalém pensarão que se trata de um presságio falso por causa de seu acordo com os babilônios. Mas o rei da Babilônia os lembrará de sua rebeldia. Ele os atacará e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o Senhor soberano: repetidamente vocês me lembram de seus pecados e sua rebeldia, nem sequer tentam escondê-los. Em tudo o que fazem, seus pecados ficam evidentes. Por isso, chegou a hora de seu castigo. Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano: tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Destruição, destruição. Certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então o entregarei a ele. Mensagem para os amonitas. Agora, filho do homem, profetize acerca dos amonitas e sua zombaria. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Uma espada, está pronta para a matança, está polida para destruir e faísca como relâmpago. Seus profetas lhes deram visões falsas, seus adivinhos lhes contaram mentiras. A espada cairá sobre o pescoço dos perversos para quem chegou o dia do juízo. Agora, ponham a espada de volta na bainha, pois em sua própria terra
terra, no lugar onde nasceram, eu os julgarei. Derramarei minha fúria sobre vocês e soprarei em vocês o fogo de minha ira. Eu os entregarei a homens cruéis, hábeis em destruir. Vocês serão combustível para o fogo, e seu sangue será derramado em sua própria terra. Não haverá mais lembrança de vocês na história, pois eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 22. Os pecados de Jerusalém. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, você está preparado para pronunciar julgamento sobre Jerusalém, esta cidade de assassinos? Faça com que ela veja como são detestáveis seus pecados e transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Ó cidade de assassinos, condenada e maldita, cidade de ídolos, imundos e repugnantes, você é culpada pelo sangue que derramou, está contaminada pelos ídolos que fez. Seu dia de castigo se aproxima, você chegou ao fim de seus anos, e farei de você objeto de zombaria no mundo inteiro. Ó cidade infame, cheia de confusão, povos distantes e próximos zombarão de você. Todo líder de Israel que vive dentro de seus muros está decidido a derramar sangue. Pais e mães são tratados com desprezo, estrangeiros são obrigados a pagar por proteção, órfãos e viúvas são oprimidos em seu meio. Você despreza minhas coisas santas e profana meus sábados. Pessoas acusam outras falsamente e as condenam à morte. Em seu meio há idolatrias e gente que faz coisas obscenas. Homens têm relações sexuais com a esposa do próprio pai e se impõem sobre mulheres menstruadas. Há quem cometa adultério com a esposa do vizinho, quem contamine sua nora e quem violente a própria irmã. Por toda parte há assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeitos que praticam extorsão. Não se lembram de mim, diz o Senhor soberano. Agora, porém, bato as mãos com indignação por causa do ganho desonesto e do derramamento de sangue em seu meio. Quão forte e corajosa você será no dia do acerto de contas? Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Espalharei você entre as nações e acabarei com sua perversidade. E quando você tiver sido desonrada entre as nações, saberá que eu sou o Senhor. A fornalha de refinar do Senhor. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, o povo de Israel é a coisa desprezível, sem valor, que resta depois de fundir a prata. São refúgio, uma mistura inútil de cobre, estanho, ferro e chumbo. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, porque vocês são coisa desprezível, sem valor, eu os reunirei em Jerusalém. Como a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho são derretidos na fornalha, assim eu os derreterei. Com o calor da minha ira ardente, eu os reunirei e soprarei sobre vocês o fogo de minha fúria, e vocês derreterão como a prata derrete no calor intenso. Então saberão que eu, o Senhor, derramei sobre vocês a minha fúria. Os pecados dos líderes de Israel. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem a Israel. No dia de minha indignação, vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva. Seus príncipes tramam conspirações como leões à espreita da presa. Devoram inocentes, apropriam-se de tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas na terra. Seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre sagrado e profano, e não ensinam meu povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas. Destroem a vida das pessoas por dinheiro, e seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem: recebi esta mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega a justiça aos estrangeiros. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Agora, portanto, derramarei minha fúria sobre eles e os consumirei com o fogo de minha ira. Farei cair sobre sua cabeça o castigo merecido por tudo que fizeram. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel, capítulo 23. O adultério das duas irmãs. Recebi esta mensagem do Senhor.
filho do homem, havia 2 filhas, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Quando ainda eram meninas, deixavam que homens acariciassem seus seios. A irmã mais velha se chamava Oola e a mais nova, Oholibá. Casei-me com elas e me deram filhos e filhas. Refiro-me a Samaria e Jerusalém, pois Oola é Samaria e Oholibá, Jerusalém. Então, embora fosse minha, Oola desejou ardentemente outros amantes e se entregou aos assírios. Todos eles eram jovens atraentes, capitães e comandantes, com belas roupas azuis, montados a cavalo. Assim, ela se prostituiu com os homens mais desejáveis da Assíria, adorou seus ídolos e se contaminou, pois quando ela saiu do Egito, não deixou para trás a prostituição. Continuou depravada como em sua juventude, quando os egípcios dormiram com ela, acariciaram seus seios e a usaram como prostituta. Por isso, eu a entreguei a seus amantes assírios, que ela tanto desejou. Eles arrancaram suas roupas, levaram seus filhos e filhas e então a mataram. Depois que ela recebeu esse castigo, sua reputação tornou-se conhecida entre todas as mulheres da terra. Contudo, embora Oholibá tenha visto o que aconteceu à sua irmã Oola, seguiu pelo mesmo caminho. Na verdade, foi ainda mais depravada e se entregou ao desejo e à prostituição. Cobiçou os assírios, os capitães e comandantes em belos uniformes, montados a cavalo, todos eles jovens atraentes. Vi que estava se contaminando como sua irmã mais velha. Então, levou sua prostituição ainda mais longe e se apaixonou por figuras pintadas numa parede, figuras de oficiais babilônios, com uniformes vermelhos chamativos e com belos cintos e turbantes de tecido fino. Estavam vestidos como oficiais da terra da Babilônia. Quando ela viu essas pinturas, desejou ardentemente entregar-se a eles, por isso enviou mensageiros à Babilônia para convidá-los para visitarem. Eles vieram, cometeram adultério com ela e a contaminaram na cama do amor. Depois de ser contaminada, porém, teve nojo deles e os rejeitou. Da mesma forma, eu tive nojo de Oholibá e a rejeitei, como havia rejeitado sua irmã, porque ela se exibiu diante deles e a eles se entregou para satisfazer seus desejos. Entregou-se, porém, à prostituição ainda maior ao lembrar-se de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou amantes com genitais grandes como de jumentos e ejaculação como de cavalos. E assim, Oholibá, você reviveu a depravação de sua juventude no Egito, quando permitiu que seus seios fossem acariciados. O Senhor julga Oholibá. Portanto, Oholibá, assim diz o Senhor soberano, de todas as partes enviarei seus amantes contra você, as mesmas nações das quais você se afastou com nojo. Os babilônios virão com todos os caldeus de Pacode, Soá e Coá, e todos os assírios virão com eles, jovens atraentes, capitães, comandantes, oficiais dos carros de guerra e outros oficiais de alto escalão, todos a cavalo, virão do norte contra você, com carros de guerra, carroças e muitas armas, preparados para o ataque. Assumirão posições de batalha e a cercarão com soldados armados com escudos e capacetes. E eu a entregarei a eles para ser castigada, para que façam com você o que quiserem. Voltarei contra você a ira do meu ciúme, e eles a tratarão com crueldade. Cortarão fora seu nariz e suas orelhas, e matarão à espada os sobreviventes. Seus filhos serão levados como prisioneiros, e tudo que restar será queimado. Arrancarão suas roupas e lindas joias. Desse modo, acabarei com a depravação e a prostituição que você trouxe do Egito. Nunca mais você olhará com desejo para essas coisas, nem se lembrará mais com saudade de seu tempo no Egito. Pois, assim diz o Senhor soberano, certamente eu entregarei a seus inimigos, aqueles que você detesta, aqueles que você rejeitou. Eles a tratarão com ódio, tomarão tudo o que você possui e a deixarão completamente nua. A vergonha de sua prostituição ficará exposta para todo mundo. Você trouxe tudo isso sobre si mesma ao se prostituir com outras nações, ao se contaminar com seus ídolos. Porque você seguiu pelo mesmo caminho que sua irmã, eu a obrigarei a beber do mesmo cálice de terror do qual ela bebeu. Assim diz o Senhor soberano, você beberá do cálice de terror de sua irmã, um copo grande e fundo. Ele está cheio até a borda de desprezo e zombaria. Embriaguez e angústia se apossarão de você,
você, pois seu cálice está cheio até a borda de desgraça e desolação. O meu copo do qual sua irmã Samaria bebeu. Você beberá desse cálice de terror até a última gota. Então o fará em pedaços e com os cacos mutilará seus seios. Eu, o Senhor soberano, falei. E porque você se esqueceu de mim, me deu as costas, assim diz o Senhor soberano. Você sofrerá as consequências de sua depravação e prostituição. O Senhor julga as duas irmãs. O Senhor me disse: filho do homem, pronuncie julgamento sobre Oholá e Oholibá por todos os seus pecados detestáveis. Elas cometeram adultério e assassinato. Adultério ao adorarem ídolos e assassinato ao queimarem como sacrifício os filhos que geraram para mim. Além disso, contaminaram meu templo e profanaram meu sábado. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos aos ídolos, tiveram a ousadia de vir ao meu templo para adorar, entraram em minha casa e a profanaram. Vocês, irmãs, enviaram mensageiros a terras distantes para conseguir homens. Quando eles chegaram, vocês tomaram banho, pintaram os olhos e colocaram suas joias mais finas para recebê-los. Sentaram-se com eles num sofá com lindos bordados e colocaram meu incenso e meu óleo especial na mesa arrumada diante de vocês. De seu quarto vinham sons de muitos homens bebendo e se divertindo. Eram homens do deserto, lascivos e beberrões, que colocaram pulseiras em seus braços e lindas coroas em sua cabeça. Então eu disse: se eles querem mesmo ter relações com prostitutas velhas e acabadas como essas, que tenham. E foi o que fizeram. Tiveram relações com Oholá e Oholibá, prostitutas desavergonhadas. Mas os justos julgarão estas cidades irmãs de acordo com o que elas de fato são, adúlteras e assassinas. Agora, assim diz o Senhor soberano, tragam um exército contra elas e entreguem-nas para serem aterrorizadas e saqueadas. Seus inimigos as apedrejarão e as golpearão com espadas. Matarão seus filhos e filhas e queimarão suas casas. Desse modo, acabarei com a depravação na terra, e meu julgamento servirá de advertência para que outras não sigam seu mau exemplo. Vocês receberão o castigo merecido por sua prostituição e idolatria. Então saberão que eu sou o Senhor soberano.